Estamos iniciando o Jornal da Educação desse dia 28 de julho de 2020. E a primeira notícia decorre da decisão do FNDE de suspender os contratos, o pagamento das parcelas do contrato de financiamento do FIES. Muitos alunos estão com dificuldade de pagamento nesse momento, e então, seguindo uma linha mais ou menos adotada pelo governo federal, foi deliberado pela resolução número 39 da FNDE que durante esses próximos meses, talvez 1, 2 meses, exista a suspensão de pagamento das parcelas, até enquanto durar o aspecto da pandemia. Então, essa é uma medida que favorece, de uma maneira geral, aos alunos que têm financiamento a pagar e também traz, naturalmente, uma esperança de poder existir uma continuidade de estudos de muitos alunos. Essa tem sido uma grande dificuldade de saber realmente como é que vai ficar o cenário de número de alunos para esse segundo semestre, mas essa medida favorece essa decisão por parte de muitos alunos. Uma segunda matéria vem do Conselho Nacional de Educação, que até agora não tem a definição da data da posse dos novos conselheiros. Pela previsão, na primeira semana de agosto é a realização da reunião ordinária, está no calendário, mas olhando o próprio site do Conselho, é possível verificar que já foram tirados os conselheiros que não foram reconduzidos, apenas 2 foram reconduzidos, e dificilmente teria quórum. Então, também não tem data de posse dos novos conselheiros, que foram nomeados pelo Presidente da República. O Ministério da Educação ainda está passando pelo momento, o ministro está afastado não, ele está trabalhando por videoconferência, mas ele está com Covid, se recuperando, e tem as reuniões naturalmente acontecendo só por aspectos virtuais. Mas ele está em sua residência e não está frequentando naturalmente o MEC. Existiram já algumas exonerações que eram previstas, pessoas ligadas ao antigo ministro, mas não há uma nomeação ainda dos novos secretários. Apenas o secretário executivo, que é o substituto do ministro, foi nomeado, mas temos aí, provavelmente, dentro da próxima semana, definição de alguns outros nomes. E também é provável que tenha a nomeação, na verdade, a posse dos novos conselheiros do Conselho Nacional de Educação e eleição do presidente, normalmente o vice-presidente é que está na presidência, e teremos também a escolha dos presidentes das câmaras. Mas vamos esperar mais um pouco para ver realmente essa definição. Uma notícia internacional vem exatamente da Finlândia, que mostra que foi o primeiro país a abolir as disciplinas em toda a educação. Então, é um projeto inovador e que, naturalmente, é o chamado aprendizado baseado em fenômenos. E esse aprendizado baseado em fenômenos já vinha sendo estudado há alguns anos, mas é importante que se estuda aquilo que é o fato atual, o momento atual. E aí estuda as disciplinas, naturalmente os conteúdos, hoje distribuídos por disciplinas, são estudados num conjunto. É uma ideia inovadora, eu acho que isso vai ainda dar muita discussão, muito debate, mas naturalmente é um caminho de mudança, de inovação que se tem aí pela frente. Outra notícia vem do retorno às aulas nas escolas particulares. Vários estados já estão com planejamento para reiniciar em agosto, mas a Justiça do Distrito Federal determinou a não retomada das aulas na rede privada, atendendo uma decisão, um pedido do Sindicato de Professores. Então, a Justiça do Trabalho suspendeu esse início, que aconteceria nessa segunda-feira dessa semana que está correndo, mas deu uma suspensão por 10 dias para uma análise melhor, mas vamos ver aí outros estados também já estão anunciando. O estado do Rio de Janeiro é um deles que já comunicou a retomada, mas ainda há muita resistência, inclusive da própria sociedade, em relação às garantias de retomada, até mesmo porque a responsabilidade por contaminação que ocorra na escola, inclusive dos professores, dos funcionários, é considerada uma doença de trabalho. Então, é importante que
cada instituição analise bem, verifique as reais condições antes de iniciar. Se tiver tudo prevendo, é possível realmente haver o início. São Paulo, inclusive, o Conselho Estadual de Educação estuda uma deliberação, dando a permissão às famílias, aos alunos de voltarem ou não, permitindo o ensino híbrido, que é a grande tendência desse momento, mas vamos ver mais pela frente como é que isso vai acontecer. No Senado Federal e Câmara vem funcionando, apenas as comissões de educação e as demais comissões não vêm funcionando, mas as matérias são discutidas de uma forma globalizada. E temos aí um projeto de lei complementar que prevê um programa nacional de apoio às instituições de educação básica. É um projeto de lei complementar que começou no Senado Federal. Ele tem realmente esse objetivo de colaborar com o apoio financeiro das instituições de educação básica e temos realmente aí, nos próximos momentos, uma análise. Ainda vai percorrer um pouco o tempo que tem a Câmara, depois, primeiro no Senado, depois a Câmara, e até virar lei isso demora um pouco. Ainda mais que esse ano é um ano eleitoral, onde nós vamos ter agosto e setembro uma intensidade maior de trabalhos. Outubro e novembro são meses eleitorais nos municípios, muitos deputados concorrem a prefeitos das cidades, então o desenvolvimento vai ser muito pequeno nesse período. Também gostaríamos de destacar que há um trabalho bem feito do SEBRAE. O SEBRAE é uma entidade séria sobre uma espécie de uma cartilha de enfrentamento da Covid nas escolas, na área de gestão escolar. Vale a pena, nós vamos disponibilizar aqui o link, mas vale a pena ser analisado, porque tem alguns pontos que são bastante interessantes. Ela foi feita logo no início da pandemia, mas naturalmente tem ainda os pontos que são bastante relevantes a qualquer momento. Uma penúltima notícia é que a Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino planejou a realização da sua reunião nesse dia de amanhã, na quarta-feira, com um assunto focado exclusivamente nas questões da reforma tributária e os reflexos na educação. A Confenem, a entidade máxima representativa da escola particular brasileira, tem realmente uma atuação forte junto ao Congresso Nacional e traz preocupação com essa reforma tributária. Algumas coisas ainda estão não muito claras nesse momento, mas vai trazer consequências para todas as empresas e também para o segmento da educação. Então, isso vai ser com a participação de parlamentar, participação de pessoal técnico e todos os representantes das entidades sindicais terão acesso e terão esse debate sobre a reforma tributária. E, por fim, nós disponibilizamos o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, acompanha de perto os credenciamentos de educação à distância. Hoje temos 771 instituições credenciadas pelo Ministério da Educação para a educação superior à distância. Algumas universidades, a grande parte das universidades, são 171 universidades credenciadas, quase todas, tem ainda pouquíssimas que não são credenciadas. Nós temos 142 centros universitários, 300 e tantas faculdades, e temos outras instituições, como escolas de governo, que foram credenciadas também, escolas, institutos federais de educação, mas no todo temos essas 770 instituições credenciadas. Há uma listagem completa que está disponibilizada, inclusive, nós estamos liberando esse link para acesso. Ali tem algumas que já mudaram de denominação, inclusive esse trabalho é feito por ordem cronológica e permite uma visão geral de quem está credenciado. Existem mais umas 300 com processo, termina inclusive agora dia 31 a possibilidade de protocolar novos pedidos, mas poucas são instituições que estão pedindo agora, até pelas circunstâncias e pelo custo do credenciamento, que é um custo caro. Cada instituição tem que pagar 10 mil e poucos reais pela taxa de credenciamento institucional e mais 7 mil reais em números redondos por curso. Então, é um desembolso pesado para as instituições nesse momento. Mas são instituições que precisam, e quanto é importante a educação à distância para sobreviver nesse período de pandemia. Então, fechamos assim o nosso Jornal da Educação e
Na próxima quinta-feira voltaremos com a última edição de julho de 2020. Então,